Você não vai acreditar no que estes 3 relatos reais mostram sobre o terror que viveram. O café da cidade, um local com charme envelhecido e cheiro de grãos torrados, era o cenário perfeito para encontros inusitados. As luzes pendiam como estrelas cansadas, e o murmúrio suave das conversas parecia esconder segredos profundos. Entre as mesas desgastadas, 3 desconhecidos se encontraram por pura sorte, mas o que ocorreu a seguir foi tudo menos casual. Lucas, um professor de história, parecia estar sempre perdido em pensamentos. Seu olhar profundo refletia um passado que o assombrava. Ele se lembrou de um conto antigo sobre uma tragédia que havia marcado aquela cidade há décadas. Mas ninguém sabia ao certo o que realmente aconteceu. Os rumores falavam de gritos que ainda ecoavam. Nas noites de tempestade e de uma sombra que vagava pelas ruas cobertas de névoa. Era como se as paredes do café estivessem absorvendo sua súplica silenciosa por respostas. O nó na garganta de Lucas era real, uma sensação pesada que não o abandonava. Mariana, a enfermeira de sorriso suave, tinha algo a compartilhar. Seus pacientes não eram apenas pessoas aos quais ela cuidava. Eram portadores de mensagens enigmáticas. Eles falam sobre um assassino que voltou, disse ela quase em um sussurro. Um deles, um homem que parecia quase normal, deixou um bilhete que dizia: ele sempre retorna quando a lua está cheia. O ar ao redor dela parecia se espessar, enquanto olhares nervosos se trocavam no café, como se o próprio ambiente estivesse escutando. Mariana hesitava em revelar o que realmente lhe atormentava. Um trauma que pesava sobre seu coração e que quase a fez desistir de sua profissão. Felipe, o jornalista audacioso, estava em busca de verdades. Ele se debruçava sobre uma investigação a respeito de um culto que operava nas sombras da cidade, manipulando a mente dos incautos. Já ouviu falar de rituais sob o luar? Eles costumam reunir pessoas em lugares isolados, e alguns desaparecem, como se nunca tivessem existido. Ele contava. Com os olhos brilhando de terror e curiosidade, o café se tornava um caldeirão fervente de tensões, onde cada relato parecia entrelaçado em uma teia de mistérios. À medida que contavam suas histórias, a atmosfera pesada se intensificava. Lucas começou a perceber que suas visões de horrores passados estavam conectadas. Há um evento trágico que poderia se repetir. Mariana tentava encontrar força para encarar seu próprio passado, enquanto Felipe sentia a vida se esvanecer ao perceber que a ameaça do culto estava mais próxima do que imaginava. A tensão culminou em uma decisão ousada: confrontar o líder do culto em uma reunião clandestina. A expectativa era palpável quando tudo parecia se alinhar. Uma revelação arrepiante surgiu. Um dos 3 era um cúmplice involuntário de uma série de eventos macabros. O que era um simples encontro no café se transformou em um pesadelo coletivo, onde suas vidas estavam prestes a mudar para sempre, enquanto o frio percorreu a espinha de cada um. A verdade ressoou em suas mentes. Segredos podem ser mais perigosos do que a própria escuridão que os envolve. E assim, com a cidade à beira do precipício, eles precisariam decidir: revelar o que sabiam ou deixar que as sombras do passado os consumissem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o frio percorria a espinha de cada um, o ar na sala parecia se transformar. Lucas sentiu um nó apertar mais forte na garganta. Era como se as revelações prestes a sair fossem um eco de seus próprios medos. Então, aconteceu. Uma porta se abriu com um rangido ensurdecedor, cortando a conversa como uma faca afiada. Um homem entrou, coberto por sombras, seu rosto escondido sob o capuz. Antes que pudesse processar, ele se aproximou da mesa onde estavam. E a sombria aura que o cercava fez os sussurros aumentarem. Vocês falam de segredos, mas não sabem o que é realmente ocultar uma verdade. Ele disse, sua voz baixa como um murmúrio de vento cortante. Mariana se encolheu em sua cadeira, os olhos arregalados enquanto um arrepio percorria seu corpo. O desconhecido se virou para Lucas e Felipe, como se estivesse saboreando o medo que provocava. Você, professor, ele começou, sempre foi curioso demais. Se soubesse o que realmente aconteceu naquela noite, não estaria aqui agora. A menção do passado de Lucas fez seu coração disparar. Ele não conseguia entender como aquele homem sabia disso. Felipe se levantou. Quem é você? O que quer de nós? A determinação em sua voz contrastou com a tremer de suas mãos. O homem riu, um som profundo e perturbador, que fez todos se calarem de imediato. Quero que vocês vejam, que conheçam a verdade. Todos vocês têm algo a esconder, não é? Um pacto silencioso com a cidade das sombras. O termo reverberou na mente de Lucas. Ele sabia que a cidade tinha uma história obscura, mas nunca havia pensado que suas vidas estivessem conectadas a isso. O homem deu um passo à frente e sob o brilho suave das luzes do café, uma expressão de demência passou por seu rosto. Um de vocês já está condenado. A escolha foi feita há muito tempo. Mariana engoliu um seco, sua expressão mudando de medo para pura negação. Não, isso não pode ser verdade. Ela se pôs a explorar as palavras, em busca de algum sentido, enquanto o pânico começava a dominar a conversa. Lucas se sentia afogado em lembranças, as faces de seus alunos, de pessoas a quem nunca conseguiu ajudar, surgindo em sua mente. Do que você está falando? O homem sorriu de forma sardônica, como se uma plateia invisível estivesse esperando por um espetáculo. Um de vocês é um traidor, um aliado do culto que busca o caos. A lua cheia se aproxima e, com ela, o reencontro dos que foram sacrificados à escuridão. Os corações dispararam. Mariana gritou involuntariamente. Isso não pode ser verdade! Não somos assim! Mas a confusão se espalhou como um incêndio. O silêncio no café se tornava opressivo. Todos os olhares convergindo para os três. Cada um deles fissurado no desconhecido que agora se transformava em um aterrorizante mensageiro. Agora a escolha é sua: confrontar a verdade ou se deixar consumir. O líder do culto aguarda. A sombra que você teme pode muito bem ser um de vocês. As últimas palavras do homem.
pairaram no ar como um eco do que estava por vir. Lucas virou-se, olhando para Mariana e Felipe, buscando desesperadamente uma resposta. Eles eram amigos, mas e se a verdade fosse muito mais cruel? E se aquele que parecia mais próximo fosse, na verdade, o mais remoto? O homem deu um passo para trás, sua figura se dissolvendo na escuridão da porta. À medida que ele desaparecia, uma incerteza monumental tomou conta. Havia uma escolha a ser feita, mas a quem confiar? E, acima de tudo, quem realmente eram um para o outro? Enquanto a tensão crescia, o café parecia ter deixado de ser um local acolhedor e se transformava em um campo de batalha emocional. As luzes tremelhavam, refletindo a turbulência dentro deles. O peso da incerteza estava agora entranhado em seus corações. E só o tempo revelaria o que realmente se escondia nas sombras. Enquanto a tensão crescia, o café parecia ter deixado de ser um local acolhedor e se transformava em um campo de batalha emocional. As luzes temerem-se, refletindo a turbulência dentro deles. O peso da incerteza estava agora entranhado em seus corações. Lucas, atordoado, olhou para os amigos, buscando marcas em seus rostos que poderiam indicar traição, medo ou inocência. O silêncio era tão denso que quase se podia tocar. Então um grito cortou o ar. Era Mariana. Chega! Isso não faz sentido! Nós não temos nada a esconder! A voz dela, normalmente suave, agora soava como o estrondo de um trovão. Felipe tentou acalmá-la, mas Lucas também começou-a se inquietar. E se estivermos todos em perigo? E se a verdade nos destruir? A porta do café se abriu novamente. Dessa vez não era um homem misterioso, e sim uma mulher. Ela tinha o olhar intenso e os cabelos desgrenhados, como se carregasse todo o peso da cidade em seus ombros. Vocês precisam ouvir isso. Ela se aproximou, ofegante, e todos os olhares se voltaram para ela. Eu sei quem é o traidor. Eu sei onde o culto se reúne. O alvoroço aumentou. O que você sabe? Felipe perguntou, quase com desespero. O rosto da mulher estava agitado, suas mãos tremiam. É o professor. Ele está envolvido com eles. O tempo pareceu parar. Todos a encararam, perplexos, como se a mulher tivesse cuspido um veneno mortal. Lucas ficou paralisado. As paredes do café pareciam fechar-se ao seu redor. O que você está dizendo? Isso é loucura! Ele tentou se defender, mas sentiu a verdade do peso de suas palavras apertar seu peito. Mariana o olhou com os olhos arregalados. Lucas, é verdade? Não! Isso não faz sentido! Ele gritava agora, sentindo que o ar escasso se tornava irrespirável. Antes que pudesse se justificar, a mulher continuou. Eu vi você nas reuniões, no altar. Felipe deu um passo atrás, horror em seu olhar. O que estava acontecendo? Era tudo uma grande confusão, talvez uma armadilha orquestrada para espalhar medo. Mas enquanto tentava processar as palavras da mulher, uma onda de terror só aumentava. Lucas, me diga que não é verdade! Mariana implorou. E a dor na sua voz cortou mais fundo que qualquer faca. O professor fechou os olhos, tentando buscar as palavras. Não, eu nunca fiz parte disso. A mulher não hesitou, planejando continuar. Toda a noite de lua cheia, você desaparecia. Estava se encontrando com eles e agora estão atrás de você. O líder do culto sabe que você vai revelar tudo. Ao perceber a gravidade da situação, algo começou a se agitar dentro de Lucas. Ele viu flashes de uma época em que sua curiosidade foi longe demais, mergulhando em histórias proibidas.
Como não percebera? E se no fundo ele sempre houvesse colaborado com algo sombrio? Então, como um golpe, a porta do café se abriu novamente. Mas desta vez não vinha uma revelação. Mas, sim, o líder do culto. Ele estava ali parado na entrada, o semblante calmo e sombrio, como se estivesse esperando aquele momento. Ah, Lucas! Vejo que você trouxe amigos. É bom ter testemunhas. O tempo parou. Alguém naqueles três tinha sido um traidor desde o início. Mas quem? A dúvida cortava o ar pesado como uma lâmina. Lucas sentiu seu coração bater mais rápido. Sim, sua mente dizia que ele não era culpado. Mas e se sua obsessão pelo passado tivesse corroído algo dentro dele? Ele encarou Mariana e Felipe, as palavras impossíveis de sair. Seria esse o momento de desmascarar tudo? Ou deixar as sombras do passado se entrelaçarem em sua vida? Eliminou sua mente. Não! Você estava me manipulando. O riso do líder ecoou sinistramente. Não, meu caro. Eu apenas deixei você se afundar mais fundo na escuridão. Agora a decisão está com você. No meio da situação, o terror tomou conta, mas uma nova certeza cresceu. Haveria uma escolha a fazer. E naquela noite, os segredos não permaneceriam mais enterrados. O momento estava tenso. O líder do culto, aquele ser que exalava uma aura de poder sombrio, parecia saborear cada segundo, cada respiração instável de Lucas, Mariana e Felipe. E café, que antes era um refúgio, agora se tornava uma armadilha, seus murmúrios se transformando em ecos de medo. Lucas tentava processar tudo, lutando contra a onda de pânico que inundava seu cérebro. O olhar do líder cravava-se em Lucas, como se pudesse ver através de sua alma. Você sempre foi o escolhido! Ele murmura com um sorriso que lembrava um gato que encontrou rato. Um traidor não é apenas quem se junta a nós, mas quem se afasta quando mais precisamos. Você se lembrou do seu passado, e esse conhecimento te trouxe aqui. As palavras do homem reverberaram na mente de Lucas. Ele não podia ser o traidor. Sua determinação se intensificou. Mas a dúvida, como uma sombra, começava a crescer. Então, sem aviso, um estrondo cortou o ar. A porta do café se arrebentou. Um grupo de pessoas armadas, com máscaras e capuzes, invadiu o espaço. O silêncio se quebrou em gritos de pânico. Móveis sendo derrubados e a atmosfera carregada de adrenalina. Você não pode escapar, Lucas! Um dos recém-chegados gritou, enquanto saltava sobre as mesas. Arautos do culto. A realidade batia como um tambor em sua mente. O que diabos estava acontecendo? Os rostos familiares de sua vida agora pareciam insurgentes. Socorro! Mariana gritou, sua voz cortando através do caos. Felipe estava paralisado, enquanto Lucas, de repente, sentiu uma força incontrolável. O líder do culto piscou, uma faísca de satisfação iluminando seu rosto. Então, o verdadeiro plano se revela. Nesse instante, a mulher que acusara Lucas ergueu as mãos. Parem! Ele não é o traidor, eu sou! Eu sempre fui! O café inteiro mergulhou num silêncio chocante. Todos se viraram incrédulos. Mariana olhou para ela, os olhos cheios de desespero e confusão. Não! Lucas berrou, a verdade dupla. Cortando fundo. Você está mentindo. Mas a mulher estava em chamas de uma convicção alarmante.
Eu não queria. Eles ameaçaram minha família. Eu não tinha escolha. Eu deveria ter te protegido, Lucas. Os olhos de Lucas se arregalaram, o mundo aos poucos se desfazendo ao seu redor. Tudo começou a fazer sentido. Os encontros furtivos, os sussurros em segundo plano, a maneira como ela sempre parecia conhecer demais. O desespero correu gélido em suas veias. Ele sentia que estava prestes a desabar. O líder do culto sorriu triunfantemente. Viu? Os laços de confiança são mais frágeis do que você imagina. A traição estava bem debaixo do seu nariz o tempo todo. No entanto, antes que pudesse processar essa nova revelação, um dos cultistas armados apontou a arma. Mirando diretamente em Lucas, o tempo pareceu parar. Ele poderia ser o próximo a sucumbir à sombra, como tantos antes dele. Então, com um grito, Felipe pulou na frente de Lucas. A bala ecoou como um trovão. Felipe! O grito de Mariana foi um lamento, enquanto os olhos de Lucas se alargaram em horror. O café estava mergulhado em caos, e o peso da verdade agora era mais pesado do que qualquer sombra. Conforme o tumulto se desenrolava, cada canto do café ressoava com uma mistura de terror e confusão. Os cultistas começaram a recuar, analisando o cenário. Lucas olhou para Felipe, caído, sua vida esvaindo-se como a fumaça. Ele estava perdido. O traidor, a verdade, a lealdade. As peças do quebra-cabeça agora estavam distorcidas. Mas a mulher, agora, revelando seu papel nas sombras, virou-se para Lucas com um olhar desesperado. Ainda há tempo. Precisamos ir. Eles voltarão. E com isso, o que era um momento de luto e desespero se transformou em uma corrida contra o tempo. Havia um novo inimigo, um novo plano e, acima de tudo, uma verdade que Lucas ainda tinha que encarar. Ele fechou os olhos. O peso da ação asfixiante. A pergunta urgente ecoava em sua mente. Quem ele realmente podia confiar? Enquanto o caos se desenrolava ao redor, Lucas sentiu seu coração disparar. Felipe caído no chão, o rosto pálido com a vida esvaindo, era uma imagem que se fixou em sua mente como um pesadelo. Felipe, não! A voz de Mariana estava cheia de desespero, e o olhar... Aquela, perdido entre a dor e a raiva, fazia Lucas sentir que o mundo estava desmoronando. Ele olhou para a mulher que o traíra. Como você pôde? A pergunta saiu pesada, cortante. Ela estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ele não podia se dar ao luxo da compaixão agora. Os cultistas cercavam o lugar como lobos famintos e a pressão era palpável. O cheiro do medo se misturava ao aroma de café, que antes era reconfortante. Não, você não entende! Eu só queria proteger. Ela começou, mas seus olhos se desviaram do olhar acusador de Lucas quando um grito cortou o ar. Um dos cultistas, um homem alto com uma máscara que parecia mais um esqueleto, se adiantou. O que você esperava? Um espetáculo? Você perdeu. Ele sacou uma adaga ornamental e Lucas percebeu a gravidade da situação. A adrenalina tomou conta dele e o instinto de sobrevivência gritou para agir. Mariana! Pegue Felipe e vá! Lucas berrou, apontando para uma saída. Mas enquanto se voltava, uma revelação estonteante o atravessou como um relâmpago. Não pode ser!
tumultuosa, mas os olhos de Lucas fixaram-se na mulher. O que ela tinha dito antes? Você deve sair com ele, a voz perguntou. O que mais você esconde? Cada palavra dela agora parecia uma facada. Ele a conhecia, mas não a verdade. Quem realmente era? As peças do quebra-cabeça se moviam em sua mente e a confusão foi substituída pela certeza. Você trabalha para eles, gritou apontando do dedo, enquanto a tensão crescia. A cada instante, o silêncio pairou momentaneamente sobre o café e todos os olhares se voltaram para a mulher, agora presa em sua própria teia de mentiras. O líder do culto sorriu, satisfeito. E parece que a senhora que se diz inocente realmente é a responsável pela sua dor, Lucas, disse ele com um brilho maligno nos olhos. Na verdade, você é mais importante para nós do que imaginei. Você foi escolhido para ser o próximo. As palavras ecoaram, pesadas e frias. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. O que isso significava? E se ela fosse a chave para todo esse caos? Se a sua conexão com ele fosse mais profunda do que poderia perceber? O pânico tomou conta novamente e um grito de Mariana interrompeu sua linha de pensamento. Lucas, olha! Ela estava se arrastando, tentando puxar Felipe e a dor estampada em seu rosto. Uma visão assustadora a fez parar. Antes que pudesse processar, um dos cultistas bateu a mão na mesa e uma bomba estourou. O barulho foi ensurdecedor, fazendo com que todos se jogassem no chão e a poeira e os destroços voassem por toda parte. Lucas fechou os olhos, sufocado pelo desespero. Assim que a fumaça começou a assentar, um grito cortante ecoou. Não era de alguém do culto, mas sim da mulher. Ele a viu de pé, com uma expressão desfigurada de terror. Eu não queria isso! Ela gritou mais uma vez. Mas a verdade estava se revelando de maneira horrenda. De repente, a mulher gesticulou e, com um movimento rápido, retirou uma adaga que parecia tão bonita quanto letal. Era uma cópia exata da que o cultista havia usado. Eu sei tudo sobre você, Lucas. Sua voz estava entrecortada. O olhar de desespero se transformou em determinação. Mas você não pode descobrir a verdade. Não agora. Ele ficou paralisado. O que você está dizendo? O que eu estou perdendo? Mas a mulher não respondeu. Com um movimento rápido, ela atacou e em um instante tudo mudou. A adaga penetrava o ar como se a própria sombra do seu passado estivesse prestes a tomar forma. E no mesmo momento, uma explosão de luz e som ocorreu. A parede atrás dela se abriu em um labirinto de escuridão, revelando um portal que girava. Os cultistas, em um momento de distração, recuaram e Lucas ficou parado, sem saber se via a salvação ou um novo pesadelo. A mulher, com o olhar fixo na entrada, começou a recuar. E antes que Lucas pudesse entender, ela sussurrou as palavras que o deixariam em choque. Você não é apenas um professor. Você é a chave para tudo isso. E agora que eles sabem, você não pode voltar atrás. E assim, como um sonho distorcido, o abismo à sua frente pulsava. E ele se viu na encruzilhada entre revelar a verdade ou se deixar mergulhar na escuridão que se aproximava. A escolha estava se desenhando, e tudo o que restava eram ecos de gritos e sombras dançantes. O momento estava tenso. O líder do culto, aquele ser que exalava uma aura, que poder sombrio parecia saborear cada segundo, cada respiração instável de Lucas, Mariana e Felipe. O café, que antes era um refúgio, agora se tornava uma armadilha, seus murmúrios se transformando em ecos de medo. Lucas tentava processar tudo.
lutando contra a onda de pânico que inundava seu cérebro. O olhar do líder cravava-se em Lucas, como se pudesse ver através de sua alma. Você sempre foi o escolhido, ele murmura, com um sorriso que lembrava um gato que encontrou o rato. Um traidor não é apenas quem junta a nós, mas quem se afasta quando mais precisamos. Você se lembrou do seu passado e esse conhecimento te trouxe aqui. As palavras do homem reverberaram na mente de Lucas. Ele não podia ser o traidor. Sua determinação se intensificou, mas a dúvida, como uma sombra, começava a crescer. Então, sem aviso, um estrondo cortou o ar. A porta do café se arrebentou. Um grupo de pessoas armadas, com máscaras e capuzes, invadiu o espaço. O silêncio se quebrou em gritos de pânico, móveis sendo derrubados e a atmosfera carregada de adrenalina. Você não pode escapar, Lucas! Um dos recém-chegados gritou enquanto saltava sobre as mesas. Arautos do culto. A realidade batia como um tambor em sua mente. O que diabos estava acontecendo? Os rostos familiares de sua vida agora pareciam insurgentes. Socorro! Mariana gritou, sua voz cortando através do caos. Felipe estava paralisado, enquanto Lucas, de repente, sentiu uma força incontrolável. O líder do culto piscou, uma faísca de satisfação iluminando seu rosto. Então o verdadeiro plano se revela. Nesse instante, a mulher que acusara Lucas ergueu as mãos. Parem! Ele não é o traidor, eu sou, eu sempre fui. O café inteiro mergulhou num silêncio chocante. Todos se viraram, incrédulos. Mariana olhou para ela, os olhos cheios de desespero e confusão. Não! Lucas berrou, a verdade dupla cortando fundo. Você está mentindo! Mas a mulher estava em chamas de uma convicção alarmante. Eu não queria, eles ameaçaram minha família. Eu não tinha escolha. Eu deveria ter te protegido, Lucas. Os olhos de Lucas se arregalaram. O mundo aos poucos se desfazendo ao seu redor. Tudo começou a fazer sentido. Os encontros furtivos, os sussurros em segundo plano. A maneira como ela sempre parecia conhecer demais. O desespero correu. Gélido em suas veias, ele sentia que estava prestes a desabar. O líder do culto sorriu triunfantemente. Viu? Os laços de confiança são mais frágeis do que você imagina. A traição estava bem debaixo do seu nariz o tempo todo. No entanto, antes que pudesse processar essa nova revelação, um dos cultistas armados apontou a arma, mirando diretamente em Lucas. O tempo pareceu parar. Ele poderia ser o próximo a sucumbir à sombra, como tantos antes dele. Então, com um grito, Felipe pulou na frente de Lucas. A bala ecoou como um trovão. Felipe! O grito de Mariana foi um lamento, enquanto os olhos de Lucas se alargavam em horror. O café estava mergulhado em caos. E o peso da verdade agora era mais pesado do que qualquer sombra. Então, como um flash, um burburinho surgiu do fundo do café. A porta se abriu novamente. E dessa vez, um novo personagem adentrou. Uma figura forte e imponente, com uma presença quase mágica. Esses olhos claros, surpreendentemente familiares. Lucas ficou chocado. Não pode ser! A mulher levou a mão ao rosto, revelando um colar que ele conhecia bem. Mãe? O ar ficou pesado com a surpresa. Porque ela estava ali, o líder do culto ficou rígido.
seu semblante mudando. Você trouxe ela aqui? Lucas mal conseguia respirar. Mãe, o que está acontecendo? Ele queria entender, mas o caos ao redor se intensificou. Olhando para a mãe, ele percebeu finalmente. A ligação estava clara. Ela não estava ali apenas para salvar, mas tinha um papel maior do que imaginava. Você é mais importante do que pensa, Lucas. O culto quer você. E eu não posso deixar isso acontecer. A emoção na voz dela era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. O ambiente estava em chamas. Os cultistas hesitaram, como se não soubessem o que fazer. Mariana estava paralisada. E Felipe, ferido no chão, só conseguia olhar entre os dois. Mãe, eu não sabia. Você é parte disso? A pergunta saiu com um peso esmagador. Precisamos sair agora! Ela gritou, a urgência em sua voz refletindo o desespero do momento. Mas antes que pudessem se mover, uma rixa se formou entre os cultistas. Uma nova onda de pânico tomou conta. E, de repente, as máscaras começaram a cair. A verdade surgira diante deles em camadas chocantes. A mãe de Lucas, aparentemente uma inocente, não era o que parecia. E, misteriosamente, aquela palpitação no coração de Lucas crescia. Entre eles, talvez houvesse mais segredos do que poderiam imaginar. No meio daquela confusão, ele sentiu uma certeza sombria. A revelação do passado estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda maior. Ele tinha que saber qual era o verdadeiro papel dela na história e, mais importante, quem ele realmente era? A pergunta pairou, deixando um eco ensurdecedor no ar, enquanto o café se tornava um campo de batalha ainda mais caótico. O destino de todos estava em jogo e Lucas precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar sua própria mãe. O momento estava tenso. O líder do culto, aquele ser que exalava uma aura de poder sombrio, parecia saborear cada segundo, cada respiração instável de Lucas, Mariana e Felipe. O café, que antes era um refúgio, agora se tornava uma armadilha. Seus murmúrios se transformando em ecos de medo. Lucas tentava processar tudo, lutando contra a onda de pânico que inundava seu cérebro. O olhar do líder cravava-se em Lucas, como se pudesse ver através de sua alma. Você sempre foi o escolhido, ele murmura, com um sorriso que lembrava um gato que encontrou o rato. Um traidor não é apenas quem se junta a nós, mas quem se afasta quando mais precisamos. Você se lembrou do seu passado e esse conhecimento te trouxe aqui. As palavras do homem reverberaram na mente de Lucas. Ele não podia ser o traidor. Sua determinação se intensificou, mas a dúvida, como uma sombra, começava a crescer. Então, sem aviso, um estrondo cortou o ar. A porta do café se arrebentou. Um grupo de pessoas armadas, com máscaras e capuzes, invadiu o espaço. O silêncio se quebrou em gritos de pânico, móveis sendo derrubados e a atmosfera carregada de adrenalina. Você não pode escapar, Lucas! Um dos recém-chegados gritou, enquanto saltava sobre as mesas. Arautos do culto! A realidade batia como um tambor em sua mente. O que diabos estava acontecendo? Os rostos familiares de sua vida agora pareciam insurgentes. Socorro! Mariana gritou, sua voz cortando através do caos. Felipe estava paralisado, enquanto Lucas, de repente, sentiu uma força incontrolável. O líder do culto
piscou, uma faísca de satisfação iluminando seu rosto. Então, o verdadeiro plano se revela. Nesse instante, a mulher que acusara Lucas ergueu as mãos. Parem, ele não é o traidor. Eu sou. Eu sempre fui. O café inteiro mergulhou num silêncio chocante. Todos se viraram, incrédulos. Mariana olhou para ela, os olhos cheios de desespero e confusão. Não! Lucas berrou, a verdade dupla cortando o fundo. Você está mentindo! Mas a mulher estava em chamas de uma convicção alarmante. Eu não queria. Eles ameaçaram minha família. Eu não tinha escolha. Eu deveria ter te protegido, Lucas. Os olhos de Lucas se arregalaram. O mundo, aos poucos, se desfazendo ao seu redor. Tudo começou a fazer sentido. Os encontros furtivos, os sussurros em segundo plano. A maneira como ela sempre parecia conhecer demais. O desespero correu gélido em suas veias. Ele sentia que estava prestes a desabar. O líder do culto sorriu triunfantemente. Viu? Os laços de confiança são mais frágeis do que você imagina. A traição estava bem debaixo do seu nariz o tempo todo. No entanto, antes que pudesse processar essa nova revelação, um dos cultistas armados apontou a arma, mirando diretamente em Lucas. O tempo parecia parar. Ele poderia ser o próximo a sucumbir à sombra, como tantos antes dele. Então, com um grito, Felipe pulou na frente de Lucas, e a bala ecoou como um trovão. Felipe! O grito de Mariana foi um lamento, enquanto os olhos de Lucas se alargavam em horror. O café estava mergulhado em caos e o peso da verdade agora era mais pesado do que qualquer sombra. Então, como um flash, um purpurinho surgiu do fundo do café. A porta se abriu novamente e, dessa vez, um novo personagem adentrou. Uma figura forte e imponente, com uma presença quase mágica. Era seu pai! Lucas ficou chocado. Não pode ser! A mulher levou a mão ao rosto, revelando um colar que ele conhecia bem. Pai? O ar ficou pesado com a surpresa. Por que ele estava ali? O líder do culto ficou rígido, seu semblante mudando. Você trouxe ele aqui? Lucas mal conseguia respirar. Pai, o que está acontecendo? Ele queria entender, mas o caos ao redor se intensificou. Olhando para o pai, ele percebeu finalmente. A ligação estava clara. Ele não estava ali apenas para salvar, mas tinha um papel maior do que imaginava. Você é mais importante do que pensa, Lucas. O culto quer você, e eu não posso deixar isso acontecer. A emoção na voz dele era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. O ambiente estava em chamas. Os cultistas hesitaram, como se não soubessem o que fazer. Mariana estava paralisada, e Felipe, ferido no chão, só conseguia olhar entre os dois. Pai, eu não sabia. Você é parte disso? A pergunta saiu com um peso esmagador. Precisamos sair agora. Eles virão atrás de nós, gritou o pai, a urgência em sua voz refletindo o desespero do momento. Mas antes que pudessem se mover, uma rixa se formou entre os cultistas. Mas o que aconteceu a seguir foi a reviravolta que Lucas nunca imaginou. O líder do culto, em um movimento rápido, puxou uma adaga e a lançou. O pânico tomou conta quando a lâmina cravou-se no peito do pai de Lucas. Ele caiu, o olhar de dor se misturando à confusão. Não! Lucas gritou, seu coração afundando no pânico. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma maneira horrenda. Seu pai havia sido verdadeiro traidor todo esse tempo. Um infiltrado dentro da própria família, manipulando tudo nas sombras. Mariana e Felipe estavam em choque,
Mas a imagem do pai caindo parecia quase surreal. Eu confiava em você. Lucas disparou umas lágrimas ameaçando escorregar. Você foi um mentiroso. O líder do culto sorriu, seus olhos brilhando com satisfação. Agora, Lucas, a verdade está exposta. Você não pode fugir do seu destino. O café mergulhou em um caos ainda maior, enquanto o corpo de seu pai caía ao chão. Lucas estava à beira do colapso, entre a raiva e a tristeza. O abismo à sua frente pulsava e ele se viu na encruzilhada. Teria que decidir entre se deixar levar pela dor ou lutar contra as sombras que cercavam sua vida. Qual caminho escolheria? E, acima de tudo, quem realmente poderia confiar? A pergunta pairou no ar, deixando um eco ensurdecedor de incertezas. O café estava em caos total. O corpo do pai de Lucas caía ao chão, a imagem dele balançando como uma folha ao vento. Lucas hesitou, paralisado pela confusão. O que você fez? Ele mal podia acreditar no que seus próprios olhos estavam dizendo. O homem que ele admirou por tanto tempo, aquele que significava segurança e amor, agora estava caído em um mar de traição e sangue. Um nó se formou em sua garganta, enquanto ele lutava contra a tempestade de emoções. Mariana e Felipe estavam em choque, os olhos arregalados enquanto a realidade se desdobrava na frente deles. As paredes pareciam fechar, a pressão levantando-se como um mar em fúria. Lucas! Precisamos sair! Mariana gritou, puxando-o pela mão. Mas ele estava incrédulo demais para se mexer. O líder do culto riu, a satisfação dançando em seu olhar. Vocês nunca entenderam. Ele não era o verdadeiro sabotador. A chave está em você, Lucas. As palavras ecoaram e Lucas sentiu um frio na espinha. O quê? Eu não sei de nada? Ele tentava desvendar o que ele realmente significava naquele quebra-cabeça sombrio. Foi quando tudo mudou. Uma explosão repentina de luz invadiu o café e a porta, que antes parecia uma saída, desabou em direção a eles. A força fez com que todos fossem jogados para trás. Lucas viu uma figura encapuzada surgir das chamas, os olhos brilhando como brasas. Era como se o tempo estivesse congelado. O líder do culto ficou paralisado, a expressão de desprezo mudando para temor. A figura avançou, desafiando todas as leis da lógica. Eu vim buscar o que é meu, a figura declarou, com uma voz que parecia vir de um lugar profundo e desconhecido. Lucas não conseguia acreditar. A figura levantou a mão e um brilho ofuscante a envolveu. O choque percorreu o corpo de Lucas. As memórias chegaram em um turbilhão. Risadas, um lar seguro, e então flashes de dor e segredos. A luz da figura ofuscante revelou a verdade sombria. O olhar da figura era um espelho do passado. O próprio Lucas. O choque se espalhou pelo café e todos começaram a murmurar. A confusão e o medo misturando-se em um único grito de angústia. O que é isso? Mariana perguntou em um sussurro, entre lágrimas e tremores. Eu sou você, Lucas, a parte que você tentou ignorar. A figura continuou, sua voz ecoando com um peso que transcendeu o tempo. Você é o escolhido. Tudo foi planejado para te trazer aqui. Seu pai queria te proteger, mas a escolha foi feita antes de você nascer.
Os cultistas hesitaram, a tensão no ar palpável. Lucas se sentiu atordoado. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sou nada disso. Ele gritava, mas a verdade começava a penetrar em seu coração. A figura sorria, uma mistura de tristeza e compreensão. O culto não busca poder. Eles querem acabar com você, para que o passado que você ignora não retorne. Você é a única chave para isso, e você sempre soube. A memória do que você é foi apagada, mas agora está voltando. A revelação era aterradora. Lucas se viu às voltas com uma escolha difícil: lutar contra seu próprio passado ou aceitar quem realmente era. Mas enquanto pensava, um grito cortou o ar. Era Felipe. O amigo, agora padecendo no chão, olhava para ele com uma mistura de desespero e aceitação. Lucas, você precisa parar isso antes que seja tarde demais. E naquele instante, uma pergunta se ergueu do fundo de sua alma. Quem ele realmente era? O caos à sua volta começou a silenciar. Mas a confusão em seu coração só crescia. As escolhas, as experiências, tudo o que carregava crescia sob seus ombros como um fardo insuportável. Ele olhou para a figura. E se eu não quiser ser o que você diz que eu sou? O riso do líder do culto ecoou, e a luz que cercava a figura começou a diminuir. Então, Lucas, você escolherá a escuridão. E isso será o fim. A última frase ecoou, e enquanto a verdade começava a emergir, um novo mistério despertava dentro de Lucas. O que ele escolheria agora? Afinal, o que realmente estava em jogo? E a certeza de que tudo estava prestes a mudar deixava uma aura tensa e sufocante no ar. O café estava em caos total. O corpo do pai de Lucas caía ao chão, a imagem dele balançando como uma folha ao vento. Lucas hesitou, paralisado pela confusão. O que você fez? Ele mal podia acreditar no que seus próprios olhos estavam dizendo. O homem que ele admirou por tanto tempo, aquele que significava segurança e amor, agora estava caído em um mar de traição e sangue. Um nó se formou em sua garganta, enquanto ele lutava contra a tempestade de emoções. Mariana e Felipe estavam em choque, os olhos arregalados, enquanto a realidade se desdobrava na frente deles. As paredes pareciam fechar, a pressão levantando-se como um mar em fúria. Lucas, precisamos sair! Mariana gritou, puxando-o pela mão, mas ele estava incrédulo demais para se mexer. O líder do culto riu, a satisfação dançando em seu olhar. Vocês nunca entenderam. Ele não era o verdadeiro sabotador. A chave está em você, Lucas. As palavras ecoaram, e Lucas sentiu um frio na espinha. O quê? Eu não sei de nada. Ele tentava desvendar o que ele realmente significava naquele quebra-cabeça sombrio. Foi quando tudo mudou. Uma explosão repentina de luz invadiu o café. E a porta, que antes parecia uma saída, desabou em direção a eles. A força fez com que todos fossem jogados para trás. Lucas viu uma figura encapuzada surgir das chamas, os olhos brilhando como brasas. Era como se o tempo estivesse congelado. O líder do culto ficou paralisado, a expressão de desprezo mudando para temor. A figura avançou, desafiando todas as leis da lógica. Eu vim buscar o que é meu, a figura declarou, com uma voz que parecia vir de um lugar profundo e desconhecido.
Lucas não conseguia acreditar. A figura levantou a mão e um brilho ofuscante a envolveu. O choque percorreu o corpo de Lucas. As memórias chegaram em um turbilhão, risadas, um lar seguro e então flashes de dor e segredos. A luz da figura ofuscante revelou a verdade sombria. O olhar da figura era um espelho do passado. A própria Lucas. O choque se espalhou pelo café. E todos começaram a murmurar, a confusão e o medo misturando-se em um único grito de angústia. O que é isso? Mariana perguntou em um sussurro, entre lágrimas e tremores. Eu sou você, Lucas. A parte que você tentou ignorar. A figura continuou, sua voz ecoando com um peso que transcendeu o tempo. Você é o escolhido. Tudo foi planejado para te trazer aqui. Seu pai queria te proteger. Mas a escolha foi feita antes de você nascer. Os cultistas hesitaram. A tensão no ar palpável. Lucas se sentiu atordoado. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sou nada disso. Ele gritava, mas a verdade começava a penetrar em seu coração. Figura sorria. Uma mistura de tristeza e compreensão. O culto não busca poder. Eles querem acabar com você, para que o passado que você ignora não retorne. Você é a única chave para isso, e você sempre soube. A memória do que você é foi apagada, mas agora está voltando. A revelação era aterradora. Lucas se viu às voltas com uma escolha difícil. Lutar contra seu próprio passado ou aceitar quem realmente era. Mas, enquanto pensava, um grito cortou o ar. Era Felipe, o amigo, agora padecendo no chão. Olhava para ele com uma mistura de desespero e aceitação. Lucas, você precisa parar isso antes que seja tarde demais. Então, como um golpe, algo estourou na cabeça de Lucas. A luz que envolvia a figura começou a apagar-se, revelando não sua própria imagem, mas uma cena cruzada. Seres humanos, crianças, rostos que ele reconhecia, eram os alunos que ele não conseguira salvar. E a figura, antes uma projeção de si mesmo, transformou-se na própria lembrança deles, presos em uma teia de sombras. Você é o culpado, Lucas. Você deixou que isso acontecesse. A voz das crianças ecoou como um lamento, e Lucas sentiu seus joelhos fraquejarem, a culpa esmagando seu peito. A luz apagou-se completamente e um terror profundo consumiu. Como ele poderia aceitar isso? Ele não podia ser um traidor. O café estava em silêncio, exceto pelo som do coração de Lucas, batendo tão forte que parecia ecoar em todos os cantos. Todo aquele momento transformou-se em uma tempestade de caos. Os cultistas começaram a recuar, como se o peso da verdade os afastasse. O líder do culto agora estava pálido, sua arrogância desmoronando. Foi você quem os trouxe de volta, Lucas. Você está ligado a eles. Ele gritou, sua voz tremendo de desespero. E naquele instante uma onda de poder atravessou Lucas. Ele viu, como num relance, seus parceiros, Mariana e Felipe. E o que quer que estivesse prestes a acontecer poderia arrasar todo o seu mundo. Não! Lucas gritou, levantando-se, pronto para lutar por eles e pela verdade. Eu sou mais forte do que vocês pensam. Enquanto preparava-se para encarar a figura de seu passado e o culto, uma nova revelação brotou em sua mente. Ele não sabia quem estavam realmente do seu lado. E se tudo isso fosse uma armadilha, Lucas? A voz ecoou na sua mente. Ele sentiu a dúvida apertar seu coração.
E por um momento, a escuridão pareceu se aproximar, como se tivesse a resposta que ele nunca quis ouvir. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Estava prestes a descobrir, mas a estrada à frente se tornava nebulosa. O caos no café estava insuportável. O corpo do pai de Lucas jazia no chão e um grito desesperado cortou o ar. Lucas, eles estão voltando! Mariana puxou seu braço, seus olhos cheios de pavor. O culto estava em rebuliço, mas o líder parecia saborear o momento, deleitando-se com a fraqueza de todos. Ele não era o traidor, Lucas. Você é! A afirmação do líder soou como um trovão, fazendo os cultistas hesitarem. Lucas sentiu o nó se apertar em sua garganta. O que era real? Ele olhou para a luz que pulsava ao redor da figura que se apresentava como ele mesmo. Era claro que a verdade estava próxima, mas o medo o paralisava. Eu não sou o traidor! Lucas gritou, o coração batendo contra o peito. Ele se viu cercado por ecos de voz, risos, memórias de dias que nunca seriam os mesmos. A luz ofuscante começou a diminuir, revelando uma verdade mais terrível do que ele imaginava. Os olhos de Felipe brilharam com um último lampejo de vida e ele sussurrou: Lucas, lute! A verdade está dentro de você! As palavras eram um fio de esperança, mas não havia espaço. Para dúvidas agora, o café tremia, como se o próprio ambiente estivesse ciente da escolha que estava prestes a ser feita. Pare! Todos vocês! A mulher que havia traído Lucas agora olhava para ele, uma mistura de temor e compaixão em seu olhar. Seja quem você realmente é, você não precisa carregar isso sozinho. O grito dela fez a tensão no ar aumentar ainda mais. A energia entre eles era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Eu não vou mais fugir. Ele se lançou para a frente, a figura que era ele mesmo, ecoando na sua mente. Eu sou a chave, e eu decido como isso termina. Foi como se a realidade ao seu redor fosse rasgada. A luz brilhou intensamente, iluminando cada canto do café, e todos os cultistas se encolheram, temendo o que estava prestes a acontecer. A figura encapuzada agora parecia quase benevolente, e Lucas sentiu a memória fluir como um rio. Ele viu todos aqueles que não puderam escapar. Você não pode fazer isso, Lucas! O líder do culto gritou, desespero em sua voz. Mas era tarde demais. A essência de quem ele era tomou conta. Eu vou parar essa dor. E com um movimento, a luz explodiu em um brilho ofuscante. O café se encheu de calor. E em meio à fumaça, Lucas viu os rostos que amava. Ele ergueu a mão e um feixe imóvel de energia se espalhou, envolvendo todos em uma onda de esperança. É hora de acabar com isso! Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas se viu de pé, cercado por Mariana e Felipe, ambos vivos e com olhares cheios de admiração. O café, agora calmo, estava repleto de fumaça. Mas a presença do culto havia desaparecido. O que aconteceu? Você fez isso! Declarou Mariana, com lágrimas nos olhos. Felipe sorriu, embora ainda fraco. Você se superou, Lucas. Agora somos livres. A dor da perda e a jornada pesada pareciam distantes, mas no fundo havia uma incerteza coçando. O que aconteceria agora? A verdade estava salva, mas e os segredos que ainda permaneciam? Precisamos ir, Lucas sussurrou, a voz deliberada. Não sabemos se o culto foi realmente derrotado. Podemos nunca estar completamente seguros.
Mas enquanto olhos deles, a verdade havia emergido. E estava claro que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As sombras do passado poderiam até assombrá-los, mas juntos, Lucas, Mariana e Felipe enfrentariam qualquer escuridão que viesse. E aqui seguimos, galera! Se vocês chegaram até aqui, isso significa que estão prontos para mais histórias incríveis! Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas revelações que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês acharam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada!